Olá, queridos, tudo bem? Fui convidado pelo Denis para fazer uma reflexão da primeira lição do trimestre com o tema Aliança, né? O eterno concerto de Deus com o seu povo. Na primeira lição, que vai do dia 27 de março a dia 2 de abril, nós temos como título Aliança Eterna. Se você for à sua Bíblia e olhar em Gênesis, capítulo 9, versículo 16, você vai ver um episódio que aconteceu após o dilúvio, onde depois de tudo que aconteceu lá no passado, a arca foi parando em um local, a água foi abaixando, e aí naquele momento, quando eles saíram da arca, logo após o dilúvio, Deus fez sair no céu um grande arco-íris. E este arco-íris é representado como sendo a aliança eterna de Deus para com seu povo, de que nunca mais Deus destruiria aquele mundo com água. Quando a gente fala a palavra eterno, remete a uma ideia de atemporalidade, ou seja, ela começa e nunca termina. Tem um princípio, mas não tem um fim, pois é eterno. Quando a Bíblia retrata na palavra de Deus a aliança eterna, isso mostra alguma coisa muito importante para a gente. Primeiro, que essa aliança eterna ela é proveniente do sacrifício, do sangue, ok? Se você perceber, logo depois que Noé e sua família saem da arca, vem o arco-íris, eles levantam um altar e fazem o sacrifício, porque isso denota a ideia do que foi ensinado aos antepassados de Noé, e que para haver um perdão dos pecados, há necessidade do sacrifício de algo, de alguém. No caso, o cordeirinho, que representa, e a gente sabe disso estudando mais para frente no Novo Testamento, que representa Jesus Cristo. Outra coisa muito importante que nós devemos falar sobre isso é a implicação da aliança eterna. Primeiro que a gente tem que entender que a aliança ela é eterna na sua totalidade. Outra coisa que nós devemos entender é que isso não é uma invenção, é real. A aliança é real. Ela existe desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento, até hoje, até os nossos dias. E a aplicação dessa aliança eterna é para todos os tempos, para todos os povos. É muito importante a gente entender isso, para a gente entender o que a gente vai falar logo após o dia de domingo, que ali na segunda e terça-feira fala um pouquinho sobre essa questão da aliança. E explica em duas fases. A gente vai tentar resumir aqui para vocês essas duas fases. Eu gosto de explicar essa questão da aliança, nessa questão da fase, né, primeira e segunda fase, como sendo a criação de um filho. Vamos lá, imagina só, você é filho do seu pai, da sua mãe. Em algum momento, seu pai e sua mãe falou assim para você: olha, eu não quero que você coloque o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Mas a criança vai lá e coloca o dedo na tomada. Você foi lá e colocou o dedo na tomada. Os seus pais aprenderam como não deixar você colocar o dedo na tomada, porque você tomou o choque. E agora eles não querem que você tome mais o choque. Então os seus pais eles criam outros métodos de educação para que você não coloque mais o dedo. Como, por exemplo, colocar uma capinha protetora que fecha a tomada, né, que inibe o contato direto com a tomada. Eles criam obstáculos perto das tomadas para que você não tenha alcance. A aliança é para nós, os filhos rebeldes. A aliança de Deus, a gente percebe que desde o Antigo Testamento Deus vai renovando esta aliança. Não quer dizer que ele dá uma nova aliança. Mesmo quando a Bíblia está falando que Deus está dando uma nova aliança, ele está renovando. Ou seja, a primeira fase
É quando Deus vai falando para os patriarcas, por exemplo, Adão, ele faz uma aliança com Adão, aí depois ele renova essa aliança com Noé, acrescentando outras coisas, porque Deus percebeu que a humanidade precisaria de uma precaução a mais para entender essa aliança. Aí depois vem Abraão, aí Deus renova a aliança de outra forma, acrescentando ainda mais coisas, para poder ajudar a gente a não se machucar. Eu acho isso muito bonito. Então a primeira fase nada mais é do que detalhes a respeito de Deus e do seu plano de salvação mencionados dentro dessas alianças. Então Deus renova a salvação, a aliança de salvação com Adão, com Noé, com Abraão, com o povo de Israel e assim conosco nos nossos dias de hoje. A segunda fase é a fase onde nós vemos a questão ali do Novo Testamento, onde Jesus agora é o protagonista dessa segunda fase da aliança, aonde através de si mesmo, através dele mesmo, ele renova essa aliança com o ser humano. A aliança de sangue, a preço de sangue. Jesus morre em nosso lugar para tomar o nosso partido, porque até então a humanidade ela estava perdida. Ela tinha que sacrificar um cordeiro, matar um cordeiro, por causa do sangue do cordeiro, o salário do pecado é a morte, então o cordeiro tinha que morrer para que a pessoa fosse perdoada. Agora Jesus morrendo em nosso lugar, ele renova essa aliança, só que essa aliança passa novamente a ser eterna e não precisar de causa e efeito, matar para ser perdoado. Pelo contrário, Jesus já morreu para que nós fôssemos perdoados mediante arrependimento. E aí vem, depois da questão de entendermos a aliança que Deus faz conosco, a gente tem que entender a segunda parte da aliança. Eu não estou falando daquelas fases que a gente já falou agorinha. Primeira fase era em relação aos patriarcas, Deus colocando mais detalhes nessa aliança eterna que ele já tinha criado, e depois Jesus vindo e renovando essa aliança nele mesmo. Só que agora tem a segunda fase. A primeira fase era essa aliança do Antigo e Novo Testamento. Agora, a segunda fase é a questão da aliança de relacionamento. Nós devemos renovar essa aliança eterna de Deus para com o próximo. E Jesus, ele ensina isso para a gente, falando: novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, relembrando a aliança do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ali até o momento, que era a lei de Moisés e a lei de Deus, lembrando que Deus mandou leis para regerem o mundo, para regerem as coisas, a sociedade. Moisés criou leis para ajudar a sociedade a viver bem, e Deus criou leis para que a gente pudesse viver bem com Deus e com o próximo. Então aqui Jesus relembra lá do Antigo Testamento a lei de Deus dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tem um texto, um parágrafo grifado, que diz o seguinte: o princípio de Mateus 7,12 mostra que os relacionamentos humanos devem estar alicerçados no amor que Deus, o Eterno, expressa em sua aliança eterna. Essa aliança eterna é a expressão do amor de Deus pelos seus filhos, pela humanidade. Aí sim, quando nós entendemos o amor de Deus pela humanidade, quando nós entendemos o amor de Deus pelo seu povo, aí a gente entende o que é a graça de Deus. Aí a gente entende a aliança de graça. Bom, nós temos a aliança eterna, que a aliança eterna a gente pode dividir dentro dela a aliança da graça. A aliança da graça é, como que eu posso dizer para vocês? É a questão da promessa eterna de que a condição humana de pecado será restaurada à condição sem pecado que Deus fez Adão e Eva lá no passado. Então a gente entende que se formos fiéis a Deus, se fiéis à lei de Deus, fiéis aos mandamentos,
aos preceitos da palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí sim a gente vai alcançar a graça eterna. A graça existe. E a graça existe hoje para mim e para você. Só que a porta da graça, ela um dia vai acabar, vai fechar. E quando a porta da graça se fechar, estarão ao lado de Deus aqueles que foram fiéis aos seus preceitos e às suas leis. E aqueles que foram fiéis também para com o evangelho do ide, portanto, e levai o evangelho a todos os povos, a todas as línguas, em todas as nações. Ou seja, essa condição de fidelidade a Deus é a aliança da graça de Deus para conosco. Quando nós somos fiéis a Ele, nós podemos alcançar a graça, mas a graça eterna, não a graça que Deus permite a gente ter durante a nossa vida, mas sim a graça que Deus vai permitir nós termos por toda a eternidade. Essa graça só iremos alcançar na glorificação, que é um dos 3 períodos que nós temos aqui neste mundo. É santificação, ou justificação, santificação e glorificação. A justificação é o que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos dar a oportunidade de vivermos eternamente. E através do sangue dele, o preço da morte foi paga. Então, aqueles que viverem ou morrerem em Cristo vão ressuscitar e viver com Jesus para sempre. Isso é justificação. Depois vem a santificação, que é o processo individual que nós temos para continuarmos sendo fiéis a Deus, fiéis às suas leis, fiéis à sua palavra. Ou seja, buscando constantemente amar a próximo, amar a nós mesmos e amar a Deus em primeiro lugar. Tá? Então a santificação é o processo para a gente então alcançar a salvação final, que é a glorificação. A glorificação só vai acontecer quando Jesus voltar. Quando ele voltar em poder e grande glória, diferente de como ele veio no mundo pela primeira vez, em uma manjedoura, em um estábulo de animais, pelo contrário, agora Jesus vai voltar com poder para destruir tudo, para ser justo com aqueles que foram fiéis até o fim. Ou seja, a graça, a aliança eterna de Deus com o seu povo ainda existe, mas essa graça está acabando. E quando essa graça acabar, vai depender da nossa fidelidade para com Deus se a gente vai estar preparado para receber Jesus de braços abertos ou pedir que os montes caiam sobre nós. Essa é a lição, a recapitulação da lição dessa semana. Estude você mesmo, leia, entenda o que é a aliança. Faça igual as igrejas, a igreja que foi elogiada pelo apóstolo Paulo por rever aquilo que o apóstolo Paulo falava para eles. Eles foram lá e estudaram, e Paulo elogiou essa igreja. Seja você também alguém que escutou o que o pastor aqui está falando e depois você vai lá e pesquisa e aprende, porque assim você também está preparando a si mesmo para enfrentar e resistir o mal. Que Deus abençoe você, queridos. Dê a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei em que horário você vai ver isso daí, mas que Deus abençoe você e a sua família. Feche seus olhos agora, vamos fazer uma breve oração? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuide da gente, dos nossos familiares, cuide também daqueles que precisam de cura, de um milagre em suas vidas, e que o Senhor possa abençoar os nossos jovens, os nossos amigos e irmãos de fé a estarem preparados para o grande dia da volta de Jesus e alcançarmos, ó Deus, a graça eterna. E não só entendendo a aliança eterna, mas alcançando a graça também. A graça para toda a eternidade ao lado de Jesus. É esse o nosso sonho. Volte logo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.